Bom, boa noite a todos. Muita alegria. Estou aqui novamente com vocês, aceitando o convite dos nossos irmãos aqui do centro, para dividir com vocês esses temas, né? Eu gosto muito de conciliar a psicologia com o espiritismo, e vocês já viram o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre emoções, sentimentos, e vou inclusive explicar qual a diferença entre um e outro. Se nós fôssemos seres racionais, seria muito simples para nós tomar uma decisão, fazer uma escolha e segui-la. Seria muito fácil para nós, a partir de agora não vou mais pensar nisso. E não pensava. A partir de hoje não vou fumar mais. E não fumava. Mas por que é tão difícil a gente tomar essas decisões e fazer essas escolhas? Porque nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E via de regra, quem faz as escolhas, quem toma as decisões, são as nossas emoções. A nossa parte emocional, ela é controlada profundamente, substancialmente, por uma contraparte emocional. Normalmente quem faz essas escolhas são as nossas emoções. Por isso que é difícil. Nós podemos sentir alguns sentimentos. Nós podemos sentir sentimentos que são como se fossem as cordas mais sutis da nossa alma. Quais são os sentimentos que nós podemos sentir? Raiva. Nós podemos basicamente sentir 6 sentimentos. Por exemplo, o que ele está sentindo? Raiva. E esse? Esse está triste, né? E esse aqui? Está alegre, está feliz. E esse? Medo. E esse? Amor. E mais esse? Oi? Não, dúvida não é sentimento. Esse é o pior sentimento que nós podemos sentir, por isso eu deixei para o final. Culpa. Então nós podemos sentir basicamente, o ser humano, 6 sentimentos. 3 desses sentimentos são sentimentos positivos e 3 são sentimentos negativos. Quais são os sentimentos negativos? Medo, raiva e culpa. 3 são negativos. Medo, raiva e culpa. E 3 são sentimentos positivos. Amor, alegria e tristeza. Aí vocês devem estar achando assim, mas sentir tristeza é bom? A tristeza é um sentimento positivo? Sim. Ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam. Desde que seja, de fato, tristeza. Porque às vezes a gente confunde muito os sentimentos. Vamos imaginar uma situação em que nós ficamos tristes. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido. Então a gente perde um ente querido, a gente fica triste. A gente se debruça no caixão, né? Beija a testa do morto, chora. Isso são comportamentos, inclusive até esperados socialmente, porque para nós é muito estranho quando a gente vê alguém do lado do cadáver, lá do morto, uma pessoa muito querida, impassível, como se não estivesse sentindo nada. A gente acha até estranho isso. A gente espera que a pessoa fique triste. A tristeza, quando ela é de fato verdadeira, ela é um sentimento como que se
protegesse o nosso psiquismo contra danos maiores, como rupturas psíquicas, que podem ocorrer quando a pessoa não extravasa o sentimento, principalmente no caso da tristeza. Então, por exemplo, a pessoa fica triste quando perdeu um ente querido, mas existe um tempo que se espera que essa tristeza vai passando. Estima-se que de 90 a 180 dias, a pessoa vai voltando à sua normalidade, à sua vida. Então ela até se lembra da pessoa querida que partiu, muitas vezes até derrama algumas lágrimas, mas ela não fica mais naquele estado de sofrimento. Mas vocês já conheceram pessoas que parece que não abandonam a volúpia da tristeza? Então, às vezes, o fulano já morreu, já fazem 10 anos. E parece que aquela pessoa continua triste. Parece que ela não esquece. Parece que ela fica realimentando aquele sentimento como se fosse um desejo de continuar sofrendo. Às vezes a gente não gosta nem de encontrar com pessoas assim. A gente às vezes até evita. Por quê? Porque a gente sabe que vem aquela choradeira, aquela ladainha, aquela cantilena. Ai, mas eu não consigo viver sem ele. Puxa, mas já faz tanto tempo, né, que ele faleceu. Ah, mas não importa, eu não consigo. Mas ele estava sofrendo tanto, numa cama, doente. Ah, mas eu não consigo viver sem ele. Essa pessoa não está mais triste. A gente inconscientemente até identifica o sentimento verdadeiro que ela está sentindo. Porque ela não está mais triste. O que ela está sentindo? Raiva. Não se espantem. Não fiquem bravos comigo. Explico. Raiva de quem? Quem mandou ele morrer? Quem mandou Deus levar ele? Eu quero ele aqui do meu lado. Mas ele estava tão doente, sofrendo, gemendo na cama. Não importa, eu quero do meu lado. Estou com raiva. Claro que a pessoa ela não revela isso nem para ela mesma. Porque é muito difícil você reconhecer isso. Que você está com raiva. Raiva. Geralmente, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande para lidar com as contrariedades da vida. Então é porque algo não aconteceu do jeito que ela queria, porque alguém fez algo que ela não sabe administrar, que ela acha injusto, porque o fulano morreu e acha que devia estar com ela ainda. Então essa pessoa não está mais triste. A gente identifica inconscientemente a tristeza. É por isso que a gente não gosta de encontrar com essa pessoa. Evita ela. Porque a gente sabe que ela está com raiva. Só ela não sabe. E nós vamos falar hoje da raiva. Porque é muito importante entender esse sentimento da raiva. Vocês sabem que fizeram algumas pesquisas, e essas pesquisas revelaram que algumas substâncias que a gente chama de apiáticas, ou opiáticas, que são derivadas do ópio, como, por exemplo, a própria cocaína, a morfina, essas substâncias, quando ingeridas, elas vão direto para o nosso cérebro. E no nosso cérebro, a gente acaba encontrando os receptores dessas substâncias. E essas substâncias entram nas nossas células e provocam alguns tipos de comportamento e de distúrbios psíquicos provocados por essas substâncias. E aí as pesquisas revelaram que nós também produzimos essas substâncias dentro do nosso cérebro, que são aquelas substâncias que a gente chama das monoaminas, que são aqueles hormônios produzidos no nosso cérebro, como a endorfina, dopamina, noradrenalina. São as substâncias, os hormônios cerebrais,
que estão diretamente relacionados ao nosso humor, ao nosso estado de humor. Vocês já ouviram falar da molécula da emoção? Uma pesquisadora bioquímica suíça apresentou uma tese de doutorado, e essa tese de doutorado, inclusive, está propondo que ela ganhe o prêmio Nobel. E essa tese de doutorado dela revelou que existem neuropeptídeos que nós produzimos no nosso cérebro que estão relacionados aos nossos sentimentos. Então, dependendo do que nós sentimos, se é medo, se é tristeza ou é raiva, nós secretamos esses neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos encontram o agente que vai produzir, metabolizar ele para ele entrar nas células. Então é como se fosse assim uma chave que você encaixa na fechadura. São chamados receptores dos neuropeptídeos. Resumindo, didaticamente, seria como se fosse assim. Quando você sente, por exemplo, alegria ou amor, então você gera um neuropeptídeo redondinho. Quando você está com raiva, você gera um neuropeptídeo quadradinho. Se você é uma pessoa que frequentemente alimenta sentimentos negativos, como raiva, como mágoa, irritação, aborrecimento, frustração, então é como se você metabolizasse esses neuropeptídeos quadradinhos, e esses neuropeptídeos entram dentro da sua célula, e a célula se alimenta deles. Então, se ela se alimenta muito desses neuropeptídeos quadradinhos, é como se ela ficasse sempre pedindo mais. É uma resposta biológica, neuroquímica das nossas emoções. Então, nós precisamos aprender a estabelecer em nós sentimentos positivos, para que a gente gere elementos, substâncias neuroquímicas que possam favorecer, então, um estado biológico, neurológico de alegria e de felicidade. Então nós vamos falar hoje da raiva, que gera um neuropeptídeo destruidor em nosso organismo. E no final eu vou explicar para vocês uma técnica que nós desenvolvemos nos nossos laboratórios de psicologia. E essa técnica vai explicar para vocês como driblar essa situação. Então, olha como é que funciona a cadeia dos sentimentos. Funciona assim. Então nós temos um evento, uma situação que surge. Esse evento é algo externo. Uma situação qualquer. Certo? E aí, quando esse evento surge na nossa vida, aí, dentro de nós, vamos elaborar esse evento. Essa elaboração do evento é algo particular de cada um. Então, é como cada um lida com aquela situação que surgiu. É por isso que, às vezes, a gente vê uma mesma situação, pessoas agindo de forma diferente. Por uma mesma situação. Então, esse processo de elaboração é um processo pessoal, particular de cada um. Então surgiu uma situação qualquer, que é um evento, aí a gente elabora aquilo dentro da gente, e dependendo da forma como a gente elabora, ele vai gerar um sentimento. Certo? É assim que surge o sentimento dentro de nós. E desse sentimento, uma ação. Então sempre vai funcionar assim. Algo ocorreu, eu elaboro aquilo que ocorreu, da forma como eu elaboro aquilo gera um sentimento, e esse sentimento gera uma ação. Sempre assim, sempre funcionando nessa cadeia. A gente chama de uma cadeia funcional no nosso psiquismo. Existem eventos que a gente pode chamar de eventos favoráveis, né? Eventos não estressores. Esses eventos favoráveis vão gerar sentimentos positivos.
Por exemplo, como alegria. Então surge uma situação qualquer, eu elaboro aquela situação, eu identifico aquela situação como uma situação favorável, positiva, não estressora, e aí, dessa situação, depois de elaborada, eu vou gerar um sentimento bom, de alegria. Essa alegria, esse sentimento, vai gerar uma atitude, uma ação. Então, uma pessoa quando está alegre, o que ela faz? De repente ela sai cantando, feliz, ou ela liga para o namorado, ou ela vai passear no shopping, ou vai dar uma caminhada na praia, andar de bicicleta, pegar um telefone e ligar para a amiga, ficar conversando. Ou seja, são situações, né, que geradas por aquele sentimento positivo. Tá ok? Muito bem. Um outro sentimento positivo é o amor. Dependendo de uma situação que ocorreu, aí o seu namorado ligou para você e você não estava esperando que ele ligasse, faz tempo que você não conversa com ele, você achou que ele estava até zangado com você, de repente ele liga e diz que ama você, e aí você sente uma sensação muito grande de euforia dentro de você, que é o amor, e quando você está assim, imagina o que é que você vai fazer, que é a exteriorização do seu sentimento de amor. Ok? Muito bem. Mas existem eventos que a gente chama de eventos estressores, eventos negativos. Quando surge uma situação negativa, nós vamos também elaborar essa situação dentro da gente, e dependendo da forma como a gente elaborar essa situação, a gente vai gerar um sentimento. Nesse caso, dependendo da situação e de como nós elaboramos, vamos gerar um sentimento negativo, por exemplo, um sentimento de medo. Então vocês imaginam como que a gente vai expressar esse sentimento na ação, né? Nós vamos expressar de uma forma em que caracterize o medo que eu estou sentindo. Então vocês imaginam uma pessoa com medo. Como que ela vai reagir? O seu coração vai disparar, né? Ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir ameaçada, vai suar frio, vai ter falta de ar, tontura. Inclusive, são muitos os sintomas que a pessoa que sofre de síndrome do pânico apresenta. Porque é uma situação que provoca medo, e esse medo vai gerar todas aquelas sensações, ações negativas. Um outro sentimento negativo, gerado por um evento estressor, é a culpa. Sentimento de culpa quando você reconhece que você fez algo errado para alguém. Ou então quando de repente você se lembra de algo que você fez, por exemplo, aquele dinheiro que você não pagou e que pediu emprestado. Então quando você sente culpa, você também emite um comportamento, que é a ação do sentimento. Geralmente uma pessoa com culpa, ela se sente autodesvalorizada, com baixa autoestima. Geralmente pessoas com culpa são pessoas carentes, certo? E um outro sentimento negativo, que é o que mais nos interessa hoje, dependendo do evento estressor, é a raiva. Sentimento de raiva. Muito bem. Para a gente, por exemplo, eliminar o sentimento de raiva, para nós não sentirmos raiva, porque sabemos que é um sentimento que a gente sofre muito, até do ponto de vista emocional e do ponto de vista biológico, como eu expliquei para vocês, para a gente então não sentir raiva, a gente teria que interromper esse esquema que ocorre quando surge um sentimento. O evento, a elaboração, o sentimento é a ação. Então, para mim não sentir raiva, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Toda vez que nós ficamos com raiva, nós nos tornamos agressivos, porque a forma de expressar a raiva é a agressividade. Então, toda vez que ficamos com raiva, nos tornamos agressivos.
Só que existem dois tipos de agressividade. Existe a pessoa que é heteroagressiva, existe o autoagressivo. O heteroagressivo é aquele que joga a agressividade, a raiva para fora. Então, aquele que briga, que xinga, que chuta, que quebra as coisas, que bate nos outros, que fala umas verdades. Esse é o heteroagressivo. O autoagressivo é aquele que joga a raiva para dentro dele. Então ele engole o sentimento de agressividade. Então o primeiro explode, o segundo implode. Então, de todas as maneiras, tanto o heteroagressivo como o autoagressivo sofre muito e faz os outros sofrerem. Então, para mim eliminar essa ação de agressividade por causa da raiva, para mim eliminar essa ação, eu tenho que interromper essa cadeia. Eu tenho que retirar alguma coisa daí. Porque se eu retirar alguma dessas coisas daqui, eu interrompo essa cadeia e o sentimento não surge e a agressividade também não. Eu não consigo, por exemplo, retirar o evento, uma situação que surge. Então surgiu uma situação, eu não tenho controle sobre ela. Eu não tenho controle sobre as coisas que estão fora de mim. Eu posso controlar algo que está dentro de mim, mas o que está fora não. É uma situação qualquer que pode nos surpreender. E se for uma situação negativa, estressora, provavelmente, dependendo da forma como a gente elabora, vai gerar um sentimento de raiva. E eu vou me tornar agressivo, que é a ação da raiva. Se eu quiser interromper essa ação, eu tenho que reeliminar algum elemento dessa cadeia. Não consigo controlar o evento que surge. A elaboração, será que eu poderia resolver isso? Elaborar de uma forma diferente? Então, dependendo de uma situação que surge, eu vou elaborar isso de tal maneira que eu não vou ficar com raiva. Não é? Como Gandhi, quando saiu da prisão, perguntaram para ele: você já perdoou seus inimigos? Ele respondeu: não, nem me senti ofendido. Nós não somos Mahatma Gandhi, nem Chico Xavier. Então nós ainda não amadurecemos o suficiente para elaborar uma situação como essa, de tal forma a não gerar raiva e não gerar agressividade. Isso aqui, nós estamos trabalhando e vamos trabalhar a nossa vida inteira para modificar. É o processo de reforma íntima, que a maior parte dos centros espíritas fala muito. Reforma íntima é um termo complexo. Lá no centro que eu frequento, um tempo atrás, tinha até um curso de reforma. Tem curso de reforma íntima aqui? Não tem? No centro que eu frequento, um tempo atrás, tinha um curso de reforma íntima. E o curso já durava 3 anos. Eu cheguei para o rapaz e falei assim: mas isso já é um mestrado em reforma íntima. Caramba, como é difícil fazer reforma íntima. Você faz curso, você lê, você estuda, você debate, você faz experiências mediúnicas, evangélicas. Como é difícil se modificar. Por que é difícil? Porque a reforma íntima é uma mudança interior. E para mim me modificar, eu preciso de 2 pré-requisitos fundamentais. Primeiro, eu preciso querer. Claro, se eu não quiser me melhorar, se eu não quiser me modificar, eu não vou fazer isso. Nem Deus interfere, porque Ele deixa com que nós nos preocupemos com isso. E quando chegar o momento, a gente vai se modificar, porque a natureza vai empurrando a gente nesse sentido. Esse é o primeiro pré-requisito, eu preciso querer. O segundo, tão importante quanto o primeiro, eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer, não saber como eu sou, quais são os meus traços de caráter negativo, se eu não souber a dimensão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha teimosia,
meu nível de exigência. Se eu não fizer isso, se eu não me conhecer, eu não consigo modificar, porque eu nem sei se sou daquele jeito. Puxa, mas você é egoísta. Eu egoísta? Imagina. O que é meu é dos outros. Tudo que é meu eu dou para os outros. Só que, por exemplo, o egoísmo, ele tem máscaras. Então você pensa que você não é egoísta, mas você pode ser egoísta de outra forma. Um dia eu estava atendendo um rapaz e nós estávamos conversando sobre isso. Aí eu falei assim, puxa, mas isso é um comportamento egoísta. Eu falei, não, eu não sou egoísta. Ele falou, imagina. Para você ter uma ideia, ele falou para mim, eu dei um talão de cheque para minha esposa. Puxa, que desprendimento seu. Eu dei. Mas ele deu o cheque para a esposa porque ele não queria que a esposa o controlasse. De forma nenhuma. Existe, por exemplo, o egoísta familiar. É aquela pessoa que dentro do seu lar, no círculo da sua família, ele faz de tudo. Não falta nada. Mas fora dali, ele é incapaz de fazer alguma coisa por alguém. E é claro, dentro do seu círculo familiar, é uma pessoa extremamente altruísta. Devem adorá-lo lá. Então, eu preciso o quê? Eu preciso me conhecer se eu quiser me modificar. Então, esse trabalho de melhoria interior, de reforma íntima, é um trabalho que vai mexer no meu processo de elaboração. Quando surgir um evento, se eu tiver trabalhado essa questão da elaboração, se eu me amadurecer, se eu me melhorar como pessoa, certos eventos que são até estressores, não vai fazer com que eu fique com raiva e eu não vou me tornar agressivo. Certo? Mas só que isso aqui é uma coisa a longo prazo. Vamos pensar em algo que nós temos que fazer agora. Não temos tempo a perder esperando nos modificarmos. O que nós podemos fazer agora para mudar os nossos neuropeptídeos? Dos quadradinhos para redondinhos. Os sentimentos, nós também não podemos mexer nessa cadeia do sentimento. Por quê? Porque o sentimento vai surgir de acordo com isso aqui. Não dá para tirar o sentimento. Se eu já elaborei que aquele evento é muito estressor e eu não sei lidar com ele, já vou ficar com raiva. E vou ficar agressivo. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Tá tranquilo? A dúvida aí, não. Tudo bem? Porque eu preciso que vocês entendam direitinho por causa da experiência que eu vou explicar para vocês como fazer. Então, eu não posso mexer nisso. Isso aqui é a longo prazo. Isso aqui é consequência, também não posso mexer. Mas eu posso mexer aqui. Na ação. Certo? E é isso que eu vou explicar para vocês, o que vocês vão fazer. Mas antes que eu explique, eu quero então contar uma história. Essa técnica que eu vou explicar para vocês é a técnica que eu chamo da inversão da ação. Então nós vamos pegar aquela ação e vamos mudar ela, de tal forma que ela interrompa essa cadeia que gera o sentimento negativo e a ação dolorida. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Na década de 60, o Chico Xavier ganhou um cachorrinho. Vocês conhecem essa história? Do cachorrinho do Chico? Chico ganhou um cachorrinho. E eu acho que desde quando o cachorrinho nasceu, já se percebia nitidamente que era um cachorro muito doente. Parece que tinha até um problema nos quadris, ele não conseguia andar de forma adequada. Eu sei que o cachorro dava um trabalho para o Chico tremendo. Muitas vezes o Chico chegava à tarde do centro e tinha que cuidar do cachorro, arrumar a casa para o cachorro fazer uma estripulia, limpar tudo. E foi assim durante muito tempo. Até que um dia o Chico chegou em casa e o cachorro estava amuadinho lá no canto, quietinho. Parece que estava dando os seus últimos estertores de vida. Chico se aproximou do cachorro, olhou para ele, penalizado, pegou o cachorro no colo
E parece que o cachorro estava esperando o Chico chegar para morrer. O cachorro deu uma olhadinha para o Chico assim e desencarnou. Nossa, o Chico ficou muito consternado. Ficou muito triste. Porque ele gostava muito desse cachorrinho. Ele tinha uma adoração muito grande por ele. Passado uns 3 meses, um dia a irmã dele chegou para ele e disse assim: Chico, tem uma coisa para te dizer. É que, na verdade, o cachorrinho não morreu de morte natural. Não? O que aconteceu? A sua vizinha aí do lado envenenou o cachorro. Mas como que ela envenenou o cachorro? Por quê? Ah, mas ela estava com tanta dó de você, via você chegar tarde aqui, tendo que limpar toda essa sujeira do cachorro, tendo que cuidar desse cachorro doente, e ela estava tão preocupada, estava com tanta dó de você, que ela resolveu então matar o cachorro. Naquele momento, nasceu no coração do Chico uma mágoa muito grande. Como que ela poderia fazer isso? Como que ela podia matar o meu cachorro, que eu amava tanto? E o Chico ficou com aquela mágoa no coração. Passado uns dias, Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, os nossos amigos lá do centro, os nossos irmãos desencarnados, estão pedindo para que você tire essa mágoa do coração, porque já está atrapalhando os nossos trabalhos lá. Mas eu não consigo, mas você precisa fazer isso. Mas como que eu vou fazer? Você precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. Como? Sim, fazer alguma coisa pela sua vizinha. Mas como fazer alguma coisa por ela? Ela que matou o meu cachorro, eu ainda vou ter que fazer por ela? Chico, a recomendação não é minha, é de Jesus. Fazei o bem para aquele que vos aborrece. Mas o que eu vou fazer? Procure saber de algo que ela precisa muito e dê de presente a ela. Então o Chico ficou sabendo que ela precisava de uma máquina de costura. Aí ele foi nas lojas Bahia. Eu não sei nem se a loja Bahia existia naquela época. Foi nas lojas Bahia e comprou uma máquina de costura para pagar em muitas prestações. E mandou entregar na casa da vizinha. Passados uns dias, ela foi e bateu na casa do Chico. Chico abriu, era ela. Mas ela agradeceu tanto, Chico. Ela estava tão feliz por aquele presente que ela tinha ganho do Chico, que ela deu um abraço tão forte no Chico, um abraço tão intenso, que quando ela largou o Chico, ele percebeu que aquele sentimento tinha desaparecido. Aí Emmanuel disse para ele assim: é isso aí. Fazer o bem àquele que vos aborrece. Tire a mágoa do seu coração. Estou meio ruim assim porque eu tomei um passe antes de vir para cá. E esse passe acho que não me fez muito bem. Você sabe que passe também tem efeitos colaterais, né? Sabia? Tinha uma senhorinha que frequentava o nosso centro lá, logo que nós chegamos lá. E essa senhorinha tinha uns 70 anos na época. Quando nós reabrimos o centro, não tinha ninguém. A única pessoa que ia no centro era ela, que morava do lado do centro. Aí ela sentava lá no centro, a gente dava um passe nela, fazia uma leitura do Evangelho e ia embora. Nós tínhamos reaberto o centro, porque ele estava fechado há 15 anos. Aí, na semana seguinte, voltávamos no centro, fazíamos uma prece, líamos o Evangelho e dávamos um passe na Dona Olga. E íamos embora. Na outra semana se repetia o mesmo feito, até que depois de um certo tempo a Dona Olga desencarnou. De tanto passe que nós... Então, cuidado com quem vocês tomem passe. Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu entrego para o paciente um questionário, e numa das perguntas desse questionário está escrito o seguinte: qual é o seu sentimento habitual quando as coisas não são do seu jeito? Na verdade, eu estou perguntando o seguinte: o que é que você sente quando é contrariado? Eu pergunto para vocês, depois dessa aula toda que eu dei, o que vocês acham que a gente sente quando é contrariado?
Isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 99% dos pacientes não acertam essa resposta. Sabe o que surge? Frustração, tristeza, mágoa, decepção. Parece que eles têm medo de colocar que sente raiva. As pessoas têm medo de achar que sente isso. Mas não é errado sentir raiva. Pior que sentir raiva é sentir não saber. Porque se você não sabe o que sente, você não vai trabalhar isso em você, no sentido de se melhorar. As pessoas têm dificuldade de dizer que sentem raiva. Aí criaram neologismos, palavras novas, né? É assim, para escamotear o sentimento. Ah, não, eu não fico com raiva, eu fico magoado. Mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A gente costuma dizer assim, que raiva, vamos dizer assim, ódio é muita raiva. E mágoa é pouca raiva. Percebe? É o mesmo sentimento na mesma raiz. O que muda é a intensidade, mas é a mesma coisa. Então a gente criou palavras novas. Ódio, mágoa. Mas eu pergunto para vocês, o que é pior sentir? Ódio ou mágoa? Já que tudo é a mesma coisa. O que é pior? Ódio ou mágoa? Mágoa? Ódio? Quem acha que é ódio? Mágoa, por que você acha que é mágoa? A gente costuma dizer que mágoa é raiva de espírita. Mágoa é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Mágoa é pior que ódio. Sabe por quê? Vou explicar. Não precisa ficar bravo, vou explicar. Não fica com ódio. Mas pode ficar magoado. É o seguinte, o ódio, como a raiva, como a ira, é um sentimento de explosão. Ninguém tem dúvida quando alguém está com ódio, tem? Ele já demonstra nitidamente o que está sentindo. Nossa, esse cara está com ódio, não é? Esse obsessor, que ódio que ele tem no coração. Não sei nem por que eu sou uma pessoa tão boazinha, não sei por que ele fica atrás de mim. Então, nós não temos dúvida quando alguém está com ódio. Mas a mágoa a gente esconde. A mágoa a gente guarda dentro da gente. Como se tivesse um nicho aqui interno, onde a gente encaixa esse sentimento de mágoa. Terrível. Vocês não sabem o mal que faz. Lembra dos neuropeptídeos? É só neuropeptídeo quadradinho. Quem sente mágoa. E a mágoa você vai levando ela com você. E mágoa, ela passa séculos dentro de você. Você desencarna, reencarna, desencarna, aí aquela mágoa vai surgir lá na frente, porque você precisa resolver ela. Então é difícil os pacientes, às vezes, reconhecerem que sentem raiva. E nessa questão, poucos realmente assumem, eu fico com uma raiva tremenda. Aí então, aqueles que são a maioria, que não entendem, não compreendem que na verdade eles sentem raiva, porque se vocês fizerem uma retrospectiva da semana de vocês, podem pensar aí na semana. E procure se lembrar, em algum momento, que vocês ficaram magoados, irritados, enfesados. Aliás, você sabe de onde vem a palavra enfesado? Não vou nem falar. Então, procure se lembrar, nessa semana, um momento que vocês ficaram magoados, irritados, enfesados, com raiva. Procure se lembrar. E vejam se não foi uma situação de contrariedade. Alguma coisa aconteceu que não foi do jeito que você queria. Alguém fez algo que você não concorda com o que ele fez. Você não acha justo o que ele fez. Está lembrando, né? Então, o que nos deixa com raiva é a contrariedade.
Aí eu vou explicando isso para o paciente, aí chega um momento e fala assim, então, e quando você fica com raiva ou magoado, mesmo que você não tenha intenção de fazer nada, o que é que você tem vontade de fazer? Aí eu pergunto para o paciente assim, ele fala, quando eu fico com raiva, eu tenho vontade de falar umas verdades na cara da pessoa. Eu tenho vontade de ofender ela, mas eu não faço, porque eu sou espírita. Eu vou no centro, aplico passe. Eu não posso ser essa pessoa. Tem que ser uma pessoa comportada. Tem que ser um cristão. Então o que eu faço? Eu escondo as minhas intenções, mas penso nelas. Quando a gente pensa nelas, quando a gente fica magoado com raiva e pensa na intenção, por exemplo, de falar umas verdades na cara da pessoa, nós já geramos os neuropeptídeos que vão entrar nas nossas células e vão fazer uma metamorfose biológica do nosso corpo por causa desse sentimento. Para que isso não aconteça, eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer se alguém aí se identificou numa situação dessa. Então, se você tiver vontade de falar umas verdades na cara da pessoa, ofender ela, faça o seguinte, elogie. Olha, a recomendação não é minha, é de Jesus, que falou, faça o bem a quem vos aborrece. Uma outra situação também muito comum, você fica com raiva, aborrecido, magoado, irritado, enfesado, a tal ponto de você ter vontade de dar um soco na cara da pessoa. Você está com vontade de dar um soco, de agredir o indivíduo. Você não faz isso. Você é civilizado, né? É espírita, cristão. Mas pensou, porque está com raiva. E o que você vai fazer? Dá um beijo. Vocês dão risada? Pessoal, a curto prazo não tem outro jeito. A longo prazo sim, mas esse é um processo que vai demandar anos, talvez séculos. Porque nós temos que trabalhar a elaboração, amadurecimento espiritual, crescimento, evolução, a longo prazo. Mas a curto prazo o que a gente vai fazer? Dá um beijo. Teve vontade de dar um soco? Dá um beijo. Outra situação, por exemplo, você teve Quem já se viu numa situação como essa? Ficou com... você, né? Então eu vou te explicar uma técnica para você mudar os seus neuropeptídeos. Você ficou com vontade de pular no pescoço da pessoa e enforcar ela. O que você vai fazer? Dá um colar de presente. Se for homem, dá uma gravata. Mas uma gravata, não gravata, né? Certo? Faça isso. Pessoal, parece até brincadeira, né? A gente fica rindo. Mas experimentem fazer isso. Não, experimenta. Experimenta fazer. Se tem vontade de dar um tapa na cara da pessoa, vai lá dar um beijo nela. Teve vontade de ofender, vai lá e elogia ela. Faz isso para vocês verem. Depois eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês sentiram na hora. Pessoal, é fantástico. Façam isso. Uma outra situação. Vamos imaginar que você, né, tem desejo, tem desejo que a pessoa se dane, se ferre, desejo de tudo para você em dobro, inclusive o seu peso. Então você deseja isso à pessoa. O que você vai fazer? Deseje o bem, ore por ela. Você tem vontade de sumir, desaparecer do mapa, não deixar nem rastro, desligar o Waze, ninguém vai achar você. O que você vai fazer? Você está no lugar certo. Pessoal, nós não passamos na vida por nada que não mereçamos passar, porque a vida não é injusta. Uma pessoa, ela pode cometer uma injustiça, e essa injustiça atingir a gente.
e fazia a gente sofrer, fazia a gente ficar com raiva. Mas lembre-se, nós não fomos injustiçados. Porque se alguém fosse injustiçado, Deus não seria justo. Se nós fôssemos injustiçados, Deus não seria nosso Pai misericordioso. Eu sempre procuro dizer assim: se uma coisa de bom nos acontece, é porque a gente merecia. Se alguma coisa de ruim nos acontece, é porque a gente precisava. Não nasce uma espinha no nosso rosto se isso não fizer algum sentido para nós na nossa vida, não tiver alguma finalidade importante, se nós não precisamos aprender nada. Então escutem. Nasceste no lar que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerente com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e tua vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima, pois não és. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Pessoal, pela paciência de me ouvir, muito obrigado.